maior império que já existiu no mundo acabou por conta dessa bebida. Essa bebida? O álcool. É até engraçado isso, né? Mas quer entender como? Eu vou te explicar. A bebida é presente no nosso dia a dia. A gente conhece várias bebidas. Whisky, cervejas, vinhos e por aí vai. Mas é algo milenar. Desde os tempos antigos, a gente conhece a bebida. E quando a gente fala isso, a gente pensa nos gregos, nos romanos. Só que antes disso. Segundo o livro Alcohol, a History, há relatos que a bebida é datada 7.000 anos antes de Cristo. E os primeiros indícios são das frutas vermelhas. As frutas vermelhas começavam a apodrecer, começava o seu processo de fermentação. E assim, de maneira instantânea, a fruta já possuía o açúcar. E esse açúcar, junto com bactérias, faziam a fermentação, ocasionando o álcool. Já que falei que ela é antiga, vamos falar a diferença e como ela se moldou pelos povos do mundo, em vários períodos. E ver também como o maior império do mundo acabou por conta dela. Diversos povos fizeram uso da bebida, e ainda fazem, só que cada um da sua maneira. Período Neolítico. Já havia o cultivo de cereais. Tinha também uma variedade de uvas para o vinho. A maior evidência que tinha sobre vinho e cerveja era por conta da cerâmica, porque nos potes de barro os arqueólogos achavam evidências dessas bebidas, sementes, grãos e leveduras. China. Já na China, o arroz ele era colocado em baús e esses baús fermentavam. E essa fermentação tinha o álcool. Egito Antigo. No Egito Antigo e perto de Noé também tinha as evidências, onde Noé é ensinado ou recebe a graça para fazer o vinho. Muitos religiosos acreditam que foi aí que começou a produção da bebida, porque alguns religiosos acreditam que a Terra é datada de 6.000 anos. Grécia e Roma. Avançando um pouco agora, tem os gregos e os romanos. Os gregos e os romanos acreditavam que a bebida tinha efeitos prejudiciais à saúde. Os argumentos deles eram tanto médicos quanto ideológicos. Idade Média. Chegamos na Idade Média, onde o maior império do mundo acabou por conta da bebida. Não tem outra maneira de explicar isso. E não é o Império Romano. O Império Romano já tinha acabado. E como o Império Romano acabou, tinha uma certa paz lá na Europa, onde o desenvolvimento estava sendo mais importante. Surgindo também o mercado de consumidores urbanos. E a bebida também entrava nesse ramo. Bom, nesse ponto, consegue notar algo? Que em cada região há uma diferença sobre a bebida. Uns remediando, outros valorizando, mas todos em comum têm algo. A bebida se tornou parte da cultura. Já que a bebida se tornou algo cultural em muitos continentes, tinha um império que queria muitos continentes. Pessoal, chega de suspense. Era o Império Mongol. Mas por que a bebida tem a ver com isso? Vamos por partes. Primeiro, o Império Mongol. Esse era o Império Mongol. Sim, um império que foi fundado por Gengis Khan. O pai de Gengis Khan elegeu ele como chefe das tribos do rio Onon. Esse é o primeiro registro de Gengis Khan começando seu império. O primeiro ataque que ele fez foi antes de começar seu império. O ataque foi diretamente ao reino de Tangut, uma região a nordeste da borda da China. Após isso, foram batalhas atrás de batalhas, e seu exército não parava de crescer. Falando do exército que Gengis Khan montou, foi isso que ajudou ele a crescer e dominar ainda mais seus inimigos. Eu digo isso por conta das suas estratégias e táticas de combate. Não eram voltadas à força e nem aos números. Eles contavam com os cavalos e mesmo assim os movimentos eram rápidos e organizados. Isso era uma marca registrada do Império Mongol. Junto com a marca registrada de como que era o Império Mongol, tem a marca da sua bebida e da sua cultura. Chamada de kumis ou airag, em algumas regiões da Mongólia, era o leite fermentado produzido das éguas. E esse leite fermentado possuía pouco teor alcoólico. Por conta disso, podia ser bebido em altas quantidades. E beber já era algo cultural para os mongóis. E falando em cultura, que a coisa mais masculina para eles era beber em altas quantidades. E vomitar não significava algo ruim. Significava que podia tomar mais, e tomando mais, podia vomitar e ingerir mais. E graças a essa cultura deles, o Império começou a ruir. Antes da invasão do Império Khwarezmian, Gengis Khan denominou seu filho Ogedei Khan para ser seu sucessor. Parecido com seu pai, Ogedei era um comandante militar excelente. Após a morte do seu pai em 1227, Ogedei herdou o Império e seus territórios. Se estendiam do nordeste da China até o Mar de Caspian. Nos dias de hoje, perto do Irã. Era só uns 28 milhões de quilômetros. Ele realmente era chamado de o Ótimo Khan. Era conquista atrás de conquista. Em 1240, Kiev já estava saqueada e o Império estava rapidamente indo para o oeste. Já um ano depois, ele estava destinado a dominar a Europa. Ele estava ali, na beira, ele estava em Kiev. Vocês têm noção disso? Em 1241, antes mesmo das embarcações de Portugal e Espanha. Só que para isso, ele tinha que passar pela Hungria. Foi uma das batalhas mais sangrentas, com mais de 1 milhão de húngaros derrotados. Em dezembro de 1241,
Do nada, Ogedei simplesmente morre de uma bebedeira. Pra nós até pode parecer engraçado, mas pro povo mongol foi algo inesperado e terrível pro Império. Após a morte, Batu, que era sobrinho de Ogedei, que continuou a campanha mongol ocidental após a morte de Ogedei, deveria voltar pra Mongólia para a reeleição de um novo líder. Só que ele nunca retornou. Ele ficou na Rússia, comandando a Ordem de Ouro. Quem ficou no poder foi a esposa de Ogedei, que era Torogene. E aí começou a mudar todo o rumo do Império Mongol. No ano seguinte, as tropas voltaram pela atual Sérvia e também voltaram da Rússia. Também nesse último ano, no avanço ocidental teve a fome, porque o tempo era muito úmido e dificultava nas colheitas. Após a morte de Ogedei, teve uma luta de poder entre filhos e netos, e assim quebrou o Império em pedaços, que nunca mais poderiam se juntar como eram antes. Mas foi a bebida que deu o começo para terminar o Império Mongol? Sim, mas pensa comigo. Imagina se não fosse ela matar Ogedei. Poderia ser outro motivo. Poderia ser algum ataque mal executado. Lembrando que 5 anos depois ia surgir algo histórico que ficou marcado no mundo. Foi a Peste Negra. Lembrando que a Peste Negra também afetou muito a Europa e afetou também o Império Mongol. E essa morte inesperada de Ogedei libertou a Europa de uma possível miscigenação. Falo isso porque 300 anos depois ia ter as expedições para as Américas. Agora tenta imaginar o quão diferente nós seríamos hoje em dia se o maior império do mundo ainda tivesse estabelecido e não acabasse por uma simples bebida.